Boa noite, meu nome é Francilene Silva Santos, eu sou aluna da Faculdade Uniaselv e estou no curso, na segunda graduação, no curso de Formação Pedagógica em Ciências Biológicas, na turma 1003. Devido ao período pandêmico, a Uniaselv ela desenvolveu um método para poder termos as avaliações concluídas num período todo EAD. Antigamente, esse curso ele era avaliado a EAD semipresencial, mas devido a esse período pandêmico, estamos totalmente a EAD. Mas com isso, para concluir todo o curso. Como eu falei, meu nome é Francilene Silva Santos, estou na disciplina de estágio curricular supervisionado. A área de concentração é a educação ambiental e foi a área que eu escolhi. E o programa de extensão escolhido dentre esse de concentração ambiental foi educação ambiental e sustentabilidade. O projeto virtual escolhido foi uma cartilha com um tema de compostagem de matéria orgânica como alternativa ambiental. Aqui são os critérios de avaliação do plano de estágio para o período pandêmico. Dentre esses critérios, temos que estar aptos, a fazer uma síntese dos principais itens dos projetos de estágio, como o roteiro de observação, o projeto de estágio, o paper de estágio e um detalhamento do produto virtual. Os objetivos desse trabalho é a utilização da técnica de compostagem como ferramenta de educação ambiental, demonstrar a capacidade da natureza em reciclar totalmente os resíduos orgânicos e também de estimular as práticas sustentáveis na escola para emanar as práticas até as residências dos alunos. E, consequentemente com isso, produzir uma cartilha sobre o uso da compostagem e suas contribuições dessa prática para a redução dos resíduos destinados aos aterros sanitários. E a justificativa para a escolha desse tema e desses objetivos é de promover a compostagem de matéria orgânica como uma alternativa ambiental, que ela seja correta, segura, a custo baixo e contribuir com o social. E, consequentemente, constitui um conhecimento na expectativa de favorecer o aprendizado, contribuindo na redução da produção de lixo em residências, diminuindo a demanda nos aterros sanitários. Aí, consequentemente, vai reduzir, promovendo essa redução da poluição do solo, da água e do ar. Na fundamentação teórica, com base nas referências, segundo o Brasil em 2013 e Limberg de 2012, a compostagem doméstica é um método de reciclagem de lixo doméstico para obtenção de fertilizante orgânico, ou seja, adubo orgânico também, e consequentemente um chorume. E esse processo de compostagem, ele transforma a matéria orgânica da fase em adubo orgânico, que é a fase de absorção de nutrientes pelas plantas, ou seja, ele vai transformar essa matéria orgânica em íons que possam ser absorvidos, que vão ser absorvidos pela raiz da planta. E essa transformação bioquímica de adubo orgânico, ela é feita com a ajuda dos decompositores naturais, que são os fungos, as hifas e as bactérias, que irão reciclar esse composto, segundo Mano Pacheco e Bonelli, em 2005. Os fungos e as bactérias, elas dependem da umidade que irá tirar da matéria orgânica da qual vivem no processo seco, sem uso de água, devido à matéria orgânica ter uma porcentagem de água. Ou seja, não irá precisar utilizar água na compostagem, porque muitos dos alimentos, mesmo os secos, a gente não vê água, mas tem muita água. A casca da banana tem muita água, a melancia tem muita água. Ou seja, então, essa transformação bioquímica de matéria orgânica em sais solúveis vai se dar através dos fungos e das bactérias, das hifas, que vai fazer um processo fermentativo e que vai ser benéfico para a recomposição de solos e plantas e diminuição
consequentemente dessa matéria orgânica dos lixos que podem poluir o ambiente. Agora iremos falar dos resíduos que a gente pode colocar na composteira. O que melhor pode ser compostado? As ervas daninhas, as flores secas, folhas, gramas e pequenos galhos, podas de gramas, capina verde, palhas e serragens. Nos grupos dos alimentos crus, ou seja, na cozinha, está a borra do café, os filtros, os sachês, porém sem aquelas etiquetas. As migalhas de pão, biscoito, bolos, cascas de verduras, cascas de frutas, polpas de frutas, as folhas de saladas, leguminosas, restos de vegetais, sementes, grãos, barras de cereais, as cascas de ovos esmagadas. Esses resíduos da nossa residência, da cozinha, né, doméstica, para que a gente possa colocar na composteira, ele tem que ser triturado. Quanto menor, é melhor para o processo de compostagem. E o que não utilizar matéria orgânica de difícil decomposição, como carne, peixe, gorduras, queijos. Esses podem atrair insetos e roedores que não são nada agradáveis para a nossa composteira. E o que a gente pode colocar na nossa composteira a gente pode usar minhocas. E a gente usando minhocas, aí o nome já muda. Se a gente colocar, vai virar uma vermicompostagem. Por quê? Porque o que é vermicompostagem? É a decomposição onde as minhocas ingerem o material orgânico, que são esses que a gente colocou na composteira. Tanto os da nossa residência, quanto os outros materiais que são pegos em outros ambientes, tipo nos jardins, nos quintais de folhas, galhos, serragens, aquela mais grossa, de malha mais grossa, capim, feno. Esses que vão cobrir a nossa matéria orgânica da nossa residência, dos nossos restos e detritos alimentares que seriam eliminados nos aterros sanitários. Então, a gente colocando essas minhocas, elas vão ingerir esse material orgânico e vão excretar uma matéria orgânica umificada, ou seja, um produto chamado de humus, um produto rico de fósforo, de nitrito. E para uma vermicompostagem eficiente, ela consiste em criar um ambiente agradável para as minhocas possam trabalhar na reciclagem desses produtos orgânicos. Então, o importante é não colocar alimentos ácidos como casca de limão, casca de laranja, porque vai acidificar muito o meio, vai fermentação e as minhocas vão ficar irritadas. Então, pode-se fazer uma composteira sem a minhoca e com a minhoca, porém, quando a gente coloca as minhocas, temos que ter essa ressalva. O composto pronto e sua utilização, que é o chorume, vai ser utilizado no solo, que irá trazer muitos benefícios no início de novos ciclos vegetativos. Tanto o chorume quanto essa matéria orgânica da decomposição, da compostagem com as minhocas. Ou não. O estágio foi realizado de forma remota, ou seja, não houve observação de aulas ministradas, mas ocorreu uma coleta de dados referente à escola escolhida via internet, utilizando-se o site do IDEB. Não foi realizada uma pesquisa de campo. Os planos de aula não foram aplicados à turma devidamente ao período pandêmico, porém, foi montada uma sequência de atividades que serão elaboradas para esse contexto, sendo um produto virtual, que é a cartilha. O conteúdo foi confeccionado para a etapa da educação básica de ensino fundamental do 6º ano. Essa foto é da escola escolhida, ou seja, para a realização do projeto, a escola de eleição foi o colégio Solon Jortelli Franco, que ele foi fundado em 1978. Ele se encontra no município de Salvador, Bahia. Essa é a fonte. Em relação ao IDEB, ele está com um ponto de 2,3. E aqui é o roteiro de observação virtual. Já foi falado da escola, eu falei da escola, né? A escola escolhida, onde está localizada em relação ao IDEB, da instituição 2,3 da cidade 3,5. Falei da justificativa do trabalho
E então a justificativa é promover a compostagem de matéria orgânica como uma alternativa ambiental correta, segura, baixo custo e contribuir com o social, para diminuir a poluição do solo, das águas, evitando que essa matéria orgânica vá para os aterros sanitários. E o objetivo desse trabalho é utilizar essa técnica, né? Ensinar os alunos a fazer, difundir, multiplicar essa técnica para os alunos e que eles emanem para suas residências e para outros vizinhos, parentes. Aqui foram as fontes que foram coletadas para poder construir essa aula, esse projeto. Os planos de aula de ensino fundamental do 6º ano, o tema foi a compostagem de matéria orgânica como uma alternativa ambiental, que vão ser utilizados vídeos do YouTube sobre a compostagem doméstica. Vai constituir o conceito de compostagem para os alunos, que vai esboçar, identificar e reconhecer a importância dessa técnica para o bem social. A avaliação vai se usar um método expositivo associado a um método de estudo dirigido, realizar essa atividade em grupo, sendo que vai dividir as turmas em duplas, da sala de aula. E o nosso produto virtual, que é a compostagem da matéria orgânica como alternativa ambiental, que foi falado agora, que eu expliquei, as justificativas, os objetivos, que está na apresentação. Aqui na apresentação, essa figura representa o processo de construção da nossa composteira, o que colocar, como foi falado, os nossos objetivos, como fazer uma composteira, sobre o uso da compostagem e as contribuições dessa técnica. E essa compostagem que vai sofrer a transformação bioquímica, o que colocar, o que não colocar, acabei de abordar. Aqui são as figuras do que a gente pode estar colocando, as podas de jardim, os restos alimentares, as sobras da cozinha, do refeitório, do pátio. E o nosso processo de vermicompostagem, que é fazer a compostagem colocando minhocas. A metodologia da construção da composteira, a técnica de escolha é a decomposição aeróbica, ou seja, vai ser com oxigênio natural. A nossa composteira deve ficar em local arejado e sombreado. Vai utilizar 3 baldes. Os baldes, eles têm que ser recicláveis de produtos alimentícios. Pode ser aquele balde de manteiga industrial de 15 quilos. Outros equipamentos utilizados na composteira são luvas plásticas, torneira, peneira, as minhocas de preferência californiana, porque elas reviram o material com maior rapidez. Porém, esses materiais são opcionais. E a máquina para parafusar, para poder fazer os furos nos baldes. E vamos utilizar uma broca de 2 ou 4 milímetros. Então, como vamos precisar de 3 baldes, eu vou explicar como será feito o processo de perfuração para que tenha uma oxigenação natural na nossa composteira. Os baldes 1 e 2 serão feitos muitos furos na borda lateral, o balde na borda lateral para a aeração do composto, que será armazenado até ser biodegradado. Esses muitos furos em toda a borda do balde e também no fundo do balde, 1 e 2. No balde 3 será feito um orifício para instalar uma torneira. Essa torneira é opcional, porque a torneira é para a coleta do chorume. Quem não quer fazer a conexão, né, instalar esse kit de torneira, pode destampar e coletar o líquido, mas fica mais trabalhoso. A torneira, ela servirá para facilitar então essa coleta do produto e realizar um orifício, se for realizar, né, esse furo, colocar próximo ao fundo e não fazer muito próximo ao chão, porque irá atrapalhar na hora de coletar o chorume, que será armazenado no momento da coleta nesse balde, que é o balde 3. É específico para a coleta do chorume, armazenar e coletar.
As tampas do balde 1, as tampas dos baldes, né? A do balde 1, ela vai ser preservada. Por quê? Para evitar mau cheiro, entrada de insetos e outros materiais indesejáveis na nossa compostagem. Evitar também que o cheiro, que vai ser um fermentado, ele se exale. Já as tampas dos baldes 2 e 3 serão feitos muitos furos em todas as tampas. A tampa do balde 2, ela coletará o líquido produzido por esse composto que está no balde 1. E também vai evitar que, se utilizadas as minhocas, elas perpassem para o balde 2 e 3. As minhocas, elas vão fazer o papel de revirar esse decomposto sem que precise a utilização de uma pá. Então, depois de ter armazenado ou ter confeccionado a composteira, agora a gente vai falar do como a gente vai montar o material orgânico dentro dessa composteira. Por quê? Porque a coleta diária dos resíduos orgânicos da nossa geladeira, da nossa cozinha, a gente vai armazenar em saco plástico e em vasilhas plásticas. Vai acondicionar de preferência nas geladeiras por conta de evitar o processo acelerado de decomposição e juntando muitos materiais para colocar de uma única vez, pelo menos durante a semana. Outros resíduos como folhas, árvores, plantas, serragem, feno, capim, que serão armazenados, podem ser armazenados em caixas abertas, caixas de papelão. E o preenchimento da composteira, a gente vai colocar esse material que a gente coletou e armazenou na nossa cozinha, vai colocar no fundo do balde 1. Todo esse material, só que a quantidade do material que a gente coloca por cima, que são os fenos, as folhas verdes, as folhas secas, ela tem que ser 2 vezes a quantidade do produto que coletamos e armazenamos. O balde 2, quando a gente montar 1, 2 e 3, o balde 2, ele fica de intermédio para que o líquido que sairá do balde 1, ele seja armazenado no balde 3. Esse líquido, que é o chamado chorume, que é um biofertilizante natural, que para ser usado nas plantas tem que ser diluído 1 parte para 10 partes de água. Quando o balde 1 ele estiver com 1/4 da sua capacidade, a gente não deve encher esse balde todo. Então, 1/4 da sua capacidade já é suficiente de matéria orgânica. A gente troca esse balde, pega o balde 2, coloca no balde 1, sem esquecer de trocar as suas tampas respectivamente, porque a tampa do balde 1 vai para o balde 2, porque essa tampa ela vai evitar o mau cheiro e entrada de insetos indesejáveis, como já foi falado. Assim, teremos mais tempo para que o balde 1 se decomponha, chegando ao material orgânico desejado após um período de 60 a 90 dias no início desse processo. Que seja um composto, quando a gente vai saber que a compostagem ela foi correta, esse composto ele terá um cheiro de terra com textura fina e homogênea, de cor marrom a um bem escuro, até pode chegar até uma cor preta, uma textura de terra. Não vai ter resíduos de alimento nem cheiro dos alimentos que foram colocados na composteira, vai ter cheiro de terra. Após o composto pronto, podemos peneirar esse composto para a separação dessas minhocas para ser utilizada nos próximos processos de compostagem, se desejar. Também para que ela não fique solta no ambiente. Aí fazemos novos processos de compostagem. Então, aqui está os nossos baldes, 1, 2 e 3. O balde empilhados um em cima do outro. No balde 1, a tampa do balde 1 ela está intacta, como podemos observar. A foto ao lado uma foto de uma parafusadeira das brocas 2 a 4 milímetros, fazendo todo o furo no fundo do balde e também nas laterais, onde tem essa borda antes da tampa, essa borda branca. O balde 1, a borda, foram feitos muitos furos na borda e no fundo do balde. O balde 2 também, furos na tampa, na borda e no fundo do balde. E no balde 3, furos só na tampa, porque embaixo a gente vai coletar um líquido chamado chorume e, se quiser, a gente conecta o kit torneira. Então, o furo para conectar o kit torneira ele é opcional.
E para a conclusão desse produto virtual, desse trabalho, podemos dizer que a matéria orgânica de origem dos restos alimentares compõe de mais de metade dos resíduos gerados pela população e pela falta de tratamento dessa matéria orgânica contribui para um processo grande de acúmulo dos resíduos nos aterros. Então, a compostagem ela é o caminho para o desenvolvimento sustentável e o fornecimento de práticas educativas sendo referência para outros profissionais de educação escolares e outros profissionais de diversas áreas. É um produto, uma técnica só que contribui para o social. A vivência do estágio nas considerações finais, ela contribuiu para a formação de professor, divulgando essa técnica de compostagem para os alunos e tendo em vista o aumento da geração de resíduos caseiros por conta do isolamento social, a gente vai diminuir esses resíduos nos aterros sanitários. E também, por outro lado, esse tema é parte integrante da Base Nacional Curricular e está uma proposta alinhada com o ensino remoto. Apresenta-se como alternativa para a manutenção de aulas e atividades escolares. Então, a compostagem ela é o caminho para o desenvolvimento sustentável e fornecimento de práticas educativas, sendo referência para outros profissionais. Fomos o nosso cronograma do semestre, com a etapa 1, 2 e 3 concluídas, e nossas referências na construção de todo esse trabalho. Obrigado a todos e a Uniaselv.